Daniel conhecia Deus verdadeiro, o único Deus. Daniel tinha com ele um relacionamento de confiança. Daniel ora com os seus amigos e consegue, da parte de Deus, essa resposta. E quando ele ouve acerca do que ia acontecer, Daniel chega e manda esse recado ao rei. O texto não diz claramente se ele chegou pessoalmente ou não, mas ele diz: fala para o rei que eu vou trazer a resposta, que Deus vai me dar a resposta. Isso antes de ter recebido as respostas pelas orações que ele fez com os seus amigos. Essa é uma postura de confiança, não é? Uma postura de extrema fé. Pode falar para o rei, a resposta virá. Depois ele ora, depois ele busca. E normalmente a gente gosta de afirmar as coisas com a certeza nas mãos. Agora tem, agora fala. Aí ele falou: não pode falar. E aí vai buscar a Deus. E essa terceira coisa que eu observo é que ele não faz disso alguma coisa pessoal. Eu vou buscar, eu vou encontrar com Deus, Deus vai dar a resposta para mim. Ele ora, isso é importante ressaltar. E ele ora com os amigos, ele chama os amigos para orar. Ele chama os amigos e conta: pessoal, é o seguinte, o rei está a ponto de cortar a cabeça, despedaçar, fazer picadinhos de todos nós, não só aqueles com quem ele convive há mais tempo aqui, mas nós que chegamos há pouco, fazemos parte dessa equipe de sábios, de magos, de interpretadores. Nós vamos morrer. Nós precisamos da intervenção de Deus. Deus precisa nos revelar o que ele sonhou e qual a interpretação desse sonho. E assim eles fizeram. Então, a oração em conjunto, a oração comunitária, o dividir essa responsabilidade. E quando ele recebe a resposta, também apresenta como uma resposta que vem de Deus, uma resposta também dada a eles. Tanto que não apenas ele foi recompensado, mas os seus amigos também foram recompensados. Agora surge uma questão: a quem Daniel servia? Para quem Daniel trabalhava? Quem era de fato o Senhor de Daniel? Deus. Nós sabemos disso. Sabemos pelo primeiro capítulo, quando ouvimos que ele tomou uma decisão de não comer a comida que era oferecida pelo rei, porque era uma comida sacrificada a outros deuses. E ele tinha um compromisso com o único Deus, com Deus vivo e verdadeiro. Ele não ia se contaminar. Deus era o Senhor. Ele servia a esse Deus. Não importa qual a consequência, não importa qual a situação. Tanto que no livro a gente percebe várias situações onde ele é confrontado com a sua fé e a sua devoção a Deus e como é que ele reage. Tanto ele quanto seus amigos. Seus amigos foram atirados na fornalha ardente, porque não se curvaram diante de uma estátua feita em homenagem ao rei. O próprio Daniel foi jogado na cova dos leões porque desobedeceu um decreto feito a caráter, assim, para ele ser pego, porque ele orava 3 vezes a Deus, e o decreto foi que ninguém podia orar a outro Deus que não fosse o próprio rei, colocando o rei no lugar de Deus, senão ele ia ser morto, ia ser atirado nos leões. E Daniel não se importou com isso, fez como sempre fez, na sua casa, com a janela aberta, nas horas que ele costumava orar, ele orou. Então fica claro para a gente que Daniel tinha a convicção de a quem ele servia, a quem ele pertencia, o que ele estava fazendo, por que ele estava ali. Daniel entendeu aquilo que Jesus fala em Mateus, no capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a 2 senhores. Ninguém pode servir 2 senhores. Por quê? Vai agradar um e aborrecer o outro. Não pode, é impossível. Daniel entendeu isso. Daniel tinha decidido a quem ia servir antes.
Então, quando chega uma situação como essa, ele continua servindo a Deus. Veja que não transparece aqui nenhum receio da parte dele em enfrentar essa morte. Porque ele estava nas mãos de Deus. Deus é que julga todas as coisas, né? O nome Daniel tem um significado. Pode ter outros, mas esse é um dos significados. Daniel significa Deus é meu juiz. É um nome bem próprio para Daniel. Deus é meu juiz. Deus é que sabe, Deus é que cuida de mim, Deus é que julga e define a minha vida. Não é o rei, não é o decreto do rei, não é a ameaça do rei. Ele tinha decidido a quem ele estava servindo. Também ele sabia que toda a ação dele era uma ação no propósito de servir e de adorar a Deus. Também aqui mostrando o entendimento na vida dele daquilo que Paulo escreve aos Colossenses no capítulo 3, no versículo 23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Tudo que você fizer, seja palavra, seja ação, faça de coração, como se estivesse fazendo diretamente, inteiramente, exclusivamente para Deus, e não preocupado em fazer para os homens, não preocupado em agradar aos homens. Este é o ensino de Paulo. Essa também era a atitude que a gente encontra na vida de Daniel. Daniel servia a Deus. Daniel sabia que ele era o Senhor de todo o universo. Daniel sabia que toda a sabedoria e poder estava nas mãos de Deus, que ele era aquele que colocava e tirava reis. Veja aí, no versículo 20 até o 23, o que ele diz. Quando o mistério é revelado a Daniel, Daniel louvou o Deus dos céus e diz: louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas. Conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Eu te agradeço, te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder e me revelaste o que te pedimos. Revelaste o sonho do rei. Então, nessa oração de gratidão, a gente vê esse entendimento da parte de Daniel de quem era Deus a quem se vê. Poderoso, sábio, Senhor do universo, que colocava, que tirava os reis, que estabelecia os reinos. Então, Daniel sabia que estava ali de acordo com os propósitos de Deus. Deus levou, colocou Daniel naquela situação, naquele lugar, naquele tempo, e ele estava ali disposto a servir a Deus da forma que ele pudesse. É como se ele estivesse atento, olhando o que Deus estava fazendo. Como é que Deus está agindo? O que Deus está fazendo por aqui? E perguntando a si mesmo: como é que eu posso ser útil a Deus no seu trabalho? Como é que eu posso colaborar, cooperar com Deus naquilo que Ele vai fazer? E sendo assim, Ele se apresenta: estou aqui, Senhor, pode me usar, sou um instrumento em tuas mãos. Essa é a decisão que ele toma diante de um rei terrível. Essa é a decisão que qualquer um de nós pode tomar diante de um chefe que é um pesadelo. Eu estou aqui, Deus, para te servir. Tem essa situação. O que o Senhor está fazendo? Como é que eu posso ser útil? Eis-me aqui, usa-me da forma que o Senhor quiser. Veja que Daniel não tomou uma decisão de impressionar, de mostrar que era mais sábio que os outros, de agradar o rei com qualquer coisa. Ele foi objetivo. Ele não vivia para agradar os seus superiores, como já ela tem. Ele tomou atitudes que o levaram a sentenças, ou acusações, a tentativas de condenações, porque ele não estava agradando os seus superiores, porque ele decidiu fazer a vontade
de Deus assumir e manter a decisão que ele já tinha tomado.